Olá, muito bom dia. Hoje, dia 16 de abril de 2024, meu nome é Mila Rocha, sou analista de inteligência aqui da Apex Brasil e, em nome da minha gerência, a Gerência de Inteligência e da Apex Brasil, dou boas-vindas a todos vocês que estão aqui com a gente hoje, agradecendo a presença de vocês em mais um webinar, né? Um webinar promovido aqui pela Inteligência. Já é o nosso terceiro, os outros já estão disponíveis e outros virão mais. Então, aconselho vocês a ficarem aí ligados nas nossas redes sociais para acompanhar aí o nosso calendário de webinars. Vem muita coisa boa por aí. E hoje o nosso encontro é sobre o Egito, é focado no Egito. O Egito é a terceira economia da África e um país que foi convidado a fazer parte do BRICS. Pode ser companheiro aí do nosso país, né, no BRICS, né? E é um país que também tem uma importância muito grande na nossa pauta comercial, um parceiro comercial importante para o Brasil. Para lá a gente exporta milho, açúcar e melaços, carne bovina, entre outros itens, entre outros produtos. Pra vocês terem uma ideia, em 2022, 77% de todo o açúcar e melaço importado pelo Egito veio do Brasil. Então, é uma importância bastante grande que tem o Brasil como fornecedor e também a gente tem algumas importações de lá também, o que também faz um parceiro importante como fornecedor do Brasil. E nossos palestrantes hoje vão falar um pouco mais sobre essas relações, mostrar um pouco mais de como são essas trocas com o Egito, e vão trazer informações muito interessantes a respeito, que são trazidas pelo estudo chamado Oportunidades de Mercado para Alimentos e Bebidas no Egito. Esse estudo é resultado de uma missão que foi realizada pela nossa equipe de inteligência em 2022, aqui pelo o Igor e pelo Pedro, e que trouxe informações muito importantes, especialmente de como as empresas brasileiras de alimentos e bebidas podem ampliar suas exportações para o Egito ou dar o start aí, começar a importar para lá, né? Então, a gente quer aproveitar, inclusive, esse momento que a gente está aqui com vocês para agradecer muito o apoio da Embaixada do Brasil no Egito. Sem o apoio deles, essa missão não teria sido tão produtiva, esse estudo não teria sido tão rico. Então, ao embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, ao ministro conselheiro Bernardo Penha Brasil, que é chefe do setor de promoção comercial, SECOM, e ao Rafael Mohana Refosco, que é adido agrícola do Brasil lá no Cairo. E além do apoio deles na missão, a gente tem aqui a honra de ter o ministro Bernardo e o Rafael participando aqui também do nosso webinar. Agora, antes de passar para o para a nossa primeira ação aqui, a gente quer fazer uma pequena ativação com vocês que estão aqui presentes. A gente tem, eu vou colocar para vocês na tela agora o QR Code para vocês baixarem esse estudo que eu acabei de mencionar, tá? Esse estudo, ele tem um easter egg, ele tem uma surpresinha que foi colocada aqui pelo Pedro Piá, e quem adivinhar esse easter egg primeiro, quem conseguir identificar o que é essa pequena graça que tem aí no estudo e me informar aqui no chat qual é a página desse estudo, vai ganhar um kit de brindes aqui da Apex. Tem que estar aqui no Brasil, né? Eu não vou conseguir mandar para o Egito, mas quem estiver aqui no Brasil vai ganhar um kit de presentes aqui da Apex, tá? Então, tá aí o QR Code, eu vou compartilhar o link aqui daqui a pouco também. E aí, quem adivinhar primeiro vai ganhar esse brinde, tá bom? Aqui no chat também, vocês podem colocar dúvidas, algumas questões que vocês tiverem aí durante a apresentação. Tudo isso a gente vai anotando. Nós temos um espaço para dúvidas, para responder algumas questões ao final. Depende aí do tempo, a gente não quer exceder muito o tempo de vocês, mas o que a gente não conseguir, depois a gente endereça por e-mail de vocês, tá bom? Então, sem estender mais, deixa eu só confirmar, a gente tem o ministro Bernardo? A gente teve um pequeno problema técnico, o ministro Bernardo não estava conseguindo entrar, mas a gente vai fazer uma mudança aqui na programação e vamos chamar a apresentação aqui do Pedro Piá, depois a gente retorna para uma fala. A gente teve também alguma ocorrência aí com o embaixador, que ele infelizmente não vai conseguir participar, ele foi convocado para uma reunião importante, mas o ministro Bernardo vai representá-lo e daqui a pouco a gente ouve a fala dele. Então vamos passar para o Piá, que, né, esteve presente lá no Egito, né, Pia? Foi lá conhecer em loco, né, e trouxe aí os principais pontos desse estudo sob o ponto de vista do comércio. Então, vamos lá, Pia. Boa sorte e mostre tudo sobre o Egito. Obrigado, Mila. Um bom dia a todos.
A gente vai compartilhar a apresentação. Bom, então, como a Mila já adiantou, esse estudo é resultado de uma missão comercial, de inteligência comercial que a gente realizou em loco, no Egito, no Cairo e em Alexandria. Essa missão teve a participação minha, do Igor Gomes, meu colega aqui da Apex Brasil, o Antônio Lopes também, representando o escritório da Apex em Dubai, também participou em loco da missão, com o apoio da Embaixada do Brasil no Cairo, e também da Didância Agrícola do Brasil no Cairo, sem os quais a missão não teria conseguido acontecer. Nós podemos, em loco, visitar diversos pontos de venda, supermercados, mercados, produtores de café, importadores. Podemos também conversar com autoridades sanitárias, membros do governo egípcio, entender melhor as dinâmicas do mercado e como melhor apoiar os exportadores brasileiros interessados em explorar essas oportunidades nesse mercado. Bom, o Egito é um grande importador líquido de alimentos, né? O Egito tem um território bastante grande, porém com a faixa arável muito pequena ali nas margens do Nilo. É a maior população árabe do mundo, né? Então, esse grande contingente populacional depende da importação de alimentos, né? O Egito também é um grande polo turístico, então é um ponto de passagem de muitas pessoas de vários continentes, né, da Europa, da Ásia, da África, do próprio mundo árabe, dos Estados Unidos. É um mercado de grande exposição. A gente observa uma grande expansão da classe média no mercado egípcio, e também da sua população mais jovem. Essa população mais jovem, mais aberta à entrada de novas marcas, de novos alimentos, novas tendências, que a gente percebeu e bastante atinente aos produtos que o Brasil exporta para o Egito. A gente observou também uma tendência de modernização do varejo relacionado a alimentos e bebidas no Egito, mas ainda é um mercado muito dependente, a gente vai ver nos próximos slides, muito dependente dos setores mais tradicionais e da informalidade. É um mercado extremamente sensível a preço para todos os produtos que a gente trabalhou, seja cafés, frutas frescas, feijões, pulses, pimentas. É um mercado price-driven, né? Muito sensível a preço. Então, o preço é o principal determinante das escolhas de compra. Aqui a gente tem algumas tendências do setor de alimentos e bebidas no Egito, 128 bilhões em despesas em 22, que se distribuem, né? E aqui um esclarecimento, não são os alimentos que são mais consumidos, mas são os alimentos cujo o impacto financeiro para os consumidores é maior, ou seja, a gente tem aqui a carne, né, aparecendo como principal elemento desse gasto. Obviamente, a carne não é o principal componente da cesta de consumo dos egípcios, mas sim aquele produto que representa o maior gasto. Carnes, verduras e legumes, laticínios. É um mercado que vem crescendo a um ritmo de 15,3% entre 18 e 22, e com projeções de aumento desse crescimento para o próximo ciclo, entre 23 e 27, 15,8% ao ano. Um mercado bastante interessante, bastante promissor. Continuando aqui, a gente tem os canais de distribuição para alimentos e bebidas. Pequenos varejos locais, como eu disse, representam 60%, né, desse canal de distribuição, mas a gente vê como tendência, né, os canais de distribuição que mais crescem para alimentos e bebidas são supermercados e hipermercados, confirmando aquela tendência que a gente tinha observado de modernização, né? Durante a missão, eu e o Igor, a gente pôde observar diversos grandes hipermercados, né, de redes internacionais, o Carrefour, o principal player, com diversas marcas voltadas para públicos diferentes,
esses supermercados e hipermercados tendo como foco, né, consumidores de renda média e também de renda um pouco mais alta. Também chama a atenção aqui as lojas especializadas em alimentos, bebidas e tabacarias. O Egito é um mercado que não, por ser um país islâmico, né, eles não consomem bebidas alcoólicas, então os jovens têm, né, como tendência o uso muito frequente de tabaco, e você tem muitas tabacarias, fumo de consumo de narguilé, né, que é aquela forma diferente, né, de consumir o tabaco por meio de mangueiras e uso de carvão. E os cafés vêm crescendo muito entre esse público mais jovem também. Bom, dando sequência, analisando os produtos, né, os principais grupos de produtos que a gente viu, em relação ao café, que é um dos maiores mercados entre todos os produtos que foram analisados, o consumo de café não é tradicionalmente algo amplamente disseminado na população egípcia, embora venha crescendo muito, principalmente entre as populações de renda média e alta e a população mais jovem. Então, vem sendo observado nesse período esse aumento no consumo. O café que é consumido no Egito é basicamente o que eles chamam de café turco, embora o grão não seja turco, né? É uma forma de consumir o café que deixa a borra embaixo, né? Um café bem muito forte, né? E eles costumam misturar, né? Fazer um blend diferente para os cafés, incluindo inclusive sabores, cardamomo, morango, e misturando grãos de diferentes origens, né? Eles consomem mais o robusta, geralmente importado do Vietnã, mas também da Indonésia, e o arábica, que aí já é importado do Brasil, da Colômbia, e fazem um blend, geralmente 70% robusta, 30% arábica. Essas composições, né, elas mudam a depender, né, do tipo de café. Bom, um mercado que movimentou em 22, 284 milhões em vendas no Egito, um crescimento de 11,4% entre 18 e 22, e projeções de crescimento, né, de 16,1% ao ano entre 23 e 27, sim, um mercado que vem crescendo bastante, embora ainda seja relativamente pequeno. Conversando com a equipe, né, da Embaixada do Brasil e com da Adidança também, nos foi reportado durante a missão que há 5 anos atrás não havia, né, nos mercados uma seção inteira para cafés, algo que eu e o Igor podemos observar em diversos pontos de venda, seja nos mercados voltados para um público de renda menor ou para renda média, renda alta. A gente tinha toda uma estante só para cafés, com diversas opções, cafés instantâneos, enfim. Bom, dando continuidade, falando um pouco sobre cafés especiais, é importante, antes de começar a falar de cafés especiais, fazer uma distinção, né? O entendimento que se tem no Brasil sobre o que constitui um café especial é muito diferente do entendimento egípcio, né? Por ser um mercado ainda muito menos maduro em relação a cafés, no Egito, eles consideram um produto que no Brasil seria um café de qualidade média, já como um café especial. Então, o simples fato de ser 100% arábica, um café 100% brasileiro, por exemplo, já configuraria um café especial. Em média, né, o café especial no Egito, né, pelo entendimento egípcio, ele em média 3 vezes o preço do café tradicional, né? Ainda assim, desse mercado, mesmo considerando cafés especiais, ainda é um mercado muito sensível a preço, e a gente mas a gente observou já um crescimento desse mercado, embora ainda muito nichado, de cafés especiais, tanto no Cairo quanto em Alexandria. A gente já tem a entrada de grandes redes como o Starbucks, vendendo não só o café direto para o consumo, mas também pó de café e cápsulas
para os consumidores. O consumo de cápsulas vem crescendo bastante no país. Essas cápsulas hoje são 100% importadas, mas eles têm o interesse de iniciar, né, de receber investimentos para iniciar essa produção no mercado local. Algo também bastante interessante que a gente observou no mercado egípcio foi a percepção do consumidor egípcio em relação à qualidade e à associação entre qualidade e o café brasileiro. Então, a gente viu diversas marcas, seja de redes de café ou de torrefadoras de café, que usam, né, a marca Brasil para associar o seu produto a uma maior qualidade, mesmo quando o componente brasileiro do café é pequeno, né? Como eu disse, em geral, 30% apenas do blend é de café brasileiro, mas ainda assim eles usam, a gente, inclusive em Alexandria, visitou uma rede, né, que tem mais de 10 lojas só em Alexandria, que usa, né, Brazilian Coffee como o nome da rede, usa a bandeira do Brasil, e a gente foi ver os cafés lá e só uma parte pequena eram de verdadeiramente grãos brasileiros. Uh, além disso, a gente também visitou algumas lojas de café já bem especializado, um café mais caro, voltado para um público bastante jovem, mas de renda mais alta. E nesses pontos de venda havia, embora não direto para o consumidor, conversando com os vendedores, a gente conseguiu encontrar denominação de origem, era um café de Minas Gerais, que eles sabiam exatamente a fazenda, mas para o consumidor era só o café 100% brasileiro, né? Então, tá, isso aqui eu já falei. Bom, seguindo, a gente, além de cafés, também trabalhamos naquele mercado frutas frescas e banana. É um caso bem específico, né? O mercado de banana foi aberto para as exportações brasileiras recentemente, no segundo semestre de 22. Isso aconteceu por um processo, né, liderado ali pela Didância Agrícola e incentivado pelos próprios produtores, os exportadores, né, de bananas para o mercado egípcio. Esse é um caso bem particular porque ele tem como principal driver o acordo Mercosul-Egito, que criou essa oportunidade de diferencial tarifário em favor do Brasil. O principal concorrente do Brasil, o maior fornecedor de bananas para o mercado egípcio, é o Equador, que não tem um acordo de liberação tarifária com o Egito, e em função do cronograma de desgravação tarifária, o produto brasileiro passou a ficar mais vantajoso do que o produto equatoriano. E então, esses produtores passaram a buscar a abertura do mercado e transferir o seu fornecimento, que antes vinha do Equador, para o Brasil. Então, o Brasil vem ganhando esse mercado, a tendência é que se consolide como principal fornecedor de bananas. Em setembro desse ano, setembro de 24, a tarifa chegará a zero, e com o aumento do volume, os custos logísticos que antes eram impeditivos, que antes prejudicavam, né, a competitividade do produto brasileiro, passarão a se equalizar e o Brasil tende a consolidar esse mercado em bananas. Seguindo, também outros produtos que a gente analisou no mercado, feijões, pulses, pimentas, né, e aí pulses, basicamente gergelim. Aqui, para esses três produtos, assim como para bananas e para café, embora café a gente tenha alguma flexibilidade um pouquinho maior em relação à sensibilidade ao preço, são produtos extremamente sensíveis a preço. São entendidos pelo consumidor como grandes commodities e o grande motivador é o preço. O Egito é um mercado particularmente relevante para as exportações brasileiras de feijões. Foi o terceiro principal destino das vendas externas do Brasil em 22, com 6,2%. Foi também o Brasil o principal fornecedor de pimentas,
em 22. O produto brasileiro tem 2/3 do mercado egípcio e a produção, as exportações de pimenta têm como origem principalmente o estado do Espírito Santo, e em menor escala também Bahia e o Pará. Ah, algo interessante em relação a feijões, pulses e pimentas, em todos os pontos de venda que a gente procurou, seja nos mercados voltados para um público de menor renda, de renda média, até em mercados voltados para o público de maior renda, né, mercados gourmet, que são uma tendência também que vem crescendo bastante no Egito, em nenhum deles a gente encontrou nenhuma referência à origem do produto. Então, o produto era vendido seja a granel, seja enlatado, com algum tipo de transformação, mas sem nenhum tipo de indicação da origem daquele produto. Então, o fato de ser brasileiro não é um diferencial de competitividade para o produto. O único orientador, exceto a qualidade mínima, né, é o preço. Bom, a gente gostaria também de, obviamente, convidá-los a baixar o estudo, a ver essas oportunidades em detalhes, né, para todos esses produtos, ver as questões tarifárias, o Igor vai comentar um pouco durante o painel, mas analisar dentro do estudo onde vocês vão poder ver isso com mais detalhes. Também aproveitar, né, as nossas outras soluções de inteligência, então estou colocando aqui o QR Code do nosso mapa de oportunidades, onde vocês vão poder ver oportunidades para todos os produtos em diversos mercados e entender melhor, né, onde estão localizadas essas oportunidades, seja no Egito, na África e nas outras regiões também. Por fim, deixo aqui mais uma vez o link do estudo, lembrando da nossa ativação. Então, aquele que conseguir encontrar esse easter egg, posso dar uma dica aqui, Mila, para facilitar um pouco? Pode. Olha, acho que na parte de café vocês vão ter mais sorte aí para encontrar o easter egg. Deixo aqui também o link, né, o QR Code do nosso formulário de avaliação. Opa, pronto, baixar o estudo aqui. E peço a todos que avaliem também a apresentação, nos auxiliem dando esse feedback para que a gente possa seguir aprimorando as nossas soluções de modo a melhor atender aos nossos clientes, a apoiar os exportadores brasileiros, né, a seguir com a nossa missão institucional de diversificar e ampliar as exportações brasileiras. Bom, com isso eu encerro aqui a minha participação. Agradeço a todos e devolvo a palavra para a Mila. Obrigado. Muito bem, obrigada, Pia, obrigada pela essa explanação completa aí de alimentos e bebidas. E a gente ainda está tentando trazer o ministro Bernardo aqui para participar. A gente, por alguma questão técnica, não estamos conseguindo, mas a gente continua tentando. Enquanto isso, eu vou convidar o Mr. Gomes, Igor Gomes, também participante aqui da missão que resultou nesse estudo, né? E o Igor vai liderar, hoje vai moderar aqui um painel sobre as oportunidades e desafios do mercado egípcio, né? Para participar desse painel, a gente vai convidar o senhor Rafael Mohana Refosco, adido agrícola do Brasil no Cairo, e o Antônio Lopes, que é nosso colega do escritório da Apex em Dubai, que também participou da missão, né? A gente, enquanto isso, vai tentar trazer o ministro Bernardo, que também vai participar desse painel. Então, a gente vai começar fazendo pergunta para o Rafael e para o Antônio, enquanto o ministro Bernardo entra aqui com a gente na sala, tá bom? Igor, é com você, vamos lá. Obrigado, Mila, aí pelas apresentações e pela condução. E dando continuidade aqui, né, ao nosso evento, eu separei, né, alguns temas em forma de pergunta, né, que eu acho pertinente para a gente tentar entender um pouco mais sobre o mercado egípcio e como que o Brasil pode se posicionar como um player relevante. E o Pedro comentou, né, sobre a abertura de mercado para banana, entre outros produtos para o Egito, né? Recentemente também teve abertura para algodão brasileiro, para exportar para esse mercado. E nesse sentido de aumentar as possibilidades de exportação para produtos brasileiros, e direcionando a pergunta para o Rafael,
O mapa, né, nos últimos meses, vem efetuando diversas aberturas de mercado para produtos agropecuários brasileiros. E eu queria entender como que tem sido essa atuação no Egito, e quais são as novas frentes, de abertura aí no curto, médio e longo prazo, que você enxerga como promissoras, Rafael. Bom, bom dia, Igor, bom dia, Mila, bom dia, Pedro, também os demais colegas aí que estão participando do webinar e todos que estão nos acompanhando aí Brasil afora, né? E, de repente, em outros lugares do mundo também. Antes de mais nada, agradecer o convite da Apex para participar desse importante evento, esse webinar, né? Um evento para a gente discutir aí o Egito, né? O comércio Brasil-Egito, país importantíssimo para a nossa pauta agrícola e pecuária. Então, Igor, em cima da tua pergunta, eu diria que é através das aberturas de mercado, né, que o mapa acaba criando oportunidades para o empresariado brasileiro. Né? Digamos assim, é como se o mapa abrisse a porteira, né, para que futuros negócios eles possam ser trabalhados pelo nosso setor privado. Então, seja pela abertura de um mercado propriamente dita, quanto por uma melhoria de acesso para produtos que a gente já exporta para o Egito, no caso das carnes. Recentemente, a gente conseguiu, né, a equivalência dos sistemas de inspeção de carnes, que é o famoso pre-listing. Isso aí é uma baita melhoria de acesso, obviamente é uma chancela para o nosso sistema sanitário, é mais um país que confere aí uma qualidade superior, digamos assim, ao nosso sistema sanitário. Então, melhoria de acesso sempre também é muito bem-vinda, além das aberturas de mercado, lógico. Então, dessa forma, o nosso país ele consegue amplificar, né, o alcance dos produtos do agronegócio brasileiro por todo o mundo. E aí se consolidando cada vez mais como uma potência agropecuária mundial. Então, a cada nova abertura de mercado ou melhoria de acesso, como eu comentei, para os nossos produtos, tanto o mapa quanto o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Itamaraty, vocês têm percebido aí que, ultimamente, eles têm dado uma grande visibilidade e projeção para esses anúncios, né? Seja através dos portais do mapa ou do Itamaraty na internet, seja através da nossa mídia, né? Eu citar, por exemplo, aqui o caso da AMBA, né, que é a Agência de Notícias Brasil Árabe, ou mesmo das redes sociais, e dando um amplo conhecimento, né, para todo o nosso setor privado brasileiro sobre essas aberturas de mercado, sobre essas melhorias de acesso para os nossos produtos. Então, aqui, pela atuação aqui, nossa, nas adjudâncias agrícolas, né, ou através dos SECOMs, nas representações diplomáticas do Brasil mundo afora, a gente acaba coletando informações sobre novas tendências de consumo, oportunidades de comércio, né? Então, enfim, o mapa, em conjunto, né, com os diversos setores representantes das cadeias produtivas do lado do nosso agronegócio, eles podem juntos definir novos produtos a serem trabalhados para abertura de mercado. Então, aqui no Egito, eu posso dizer para vocês que desde o início do ano passado, houve algumas aberturas de mercado e foram para os seguintes produtos. Então, algodão em pluma, uma abertura muito comemorada, o Brasil já esperava esse anúncio, né? essa conquista já há muito tempo, que foi uma negociação bastante demorada, né? E assim, exportar algodão para o Egito é uma chancela de qualidade assim para todo mundo ver, que vocês sabem, o algodão egípcio é mundialmente conhecido, então o Brasil ser autorizado a exportar algodão é uma grande chancela para o nosso produto. Também conseguimos a abertura do mercado de gelatina e colágeno, material genético de codornas, a abertura para pescados e derivados, quer seja da pesca extrativa, quer seja da pesca de cultivo. E recentemente, mês passado, conseguimos aí anunciar a abertura do mercado para carnes, produtos carnos e miúdos, tanto da espécie de ovina quanto da espécie caprina. Vocês também puderam acompanhar, durante a visita do presidente da República aqui ao Egito, houve, né, a assinatura do protocolo de equivalência para a exportação de carnes, né? O Brasil já exportava carne bovina, carne suína e carne de aves, mas era naquele modelo tradicional, onde os auditores veterinários egípcios tinham que ir ao Brasil, fazer auditoria em cada estabelecimento interessado, ou em uma habilitação, ou na renovação da habilitação,
Então, com essa assinatura desse acordo, que é uma melhoria de acesso, o Brasil agora pode, ele tem a prerrogativa de indicar para as autoridades egípcias aqueles estabelecimentos que têm condições de exportar para o Egito, né? Então, uma baita conquista nossa aí, a melhoria de acesso, muito comemorada pelo nosso setor. Então, hoje, que produtos a gente já tem livre acesso para exportar para o Egito? Dos produtos de origem animal, praticamente todos. Então, as carnes, lácteos, pescados. O que está faltando ainda, e a gente precisa estudar, seria mel, produtos apícolas, e ovos e ovoprodutos, que não necessariamente o Brasil não é que ainda não exporta, pode ser até que exporte, mas ainda não há um certificado sanitário acordado. E então, eventualmente, qualquer exportação que possa acontecer para o Egito desses produtos, talvez as empresas possam se utilizar do certificado sanitário padrão do Brasil. Mas a melhor maneira de ter o acordo sanitário firmado é através do acordo de um certificado sanitário específico. Então, aí, nesse sentido, a gente pretende, em breve, fazer estudos, né, de mercado e sobre mel e produtos apícolas e sobre ovos e ovoprodutos para poder apresentar tanto para o MAPA quanto para o nosso setor privado, e aí eles decidirem, né, se é interessante a gente iniciar as discussões para formalizar esse acordo. Em relação aos produtos de origem vegetal, nós já estamos autorizados a exportar para o Egito as frutas, maçãs e bananas frescas, e, além disso, feijão preto e feijão em cores, gengibre e várias sementes de hortícolas, como tomate, cenoura, berinjela, pimenta, pimentão, vários outros. E temos também a expectativa de, em breve, realizar um estudo prospectivo de mercado acerca de oportunidades para outras frutas brasileiras. Então, eu coloco aqui como exemplo melão, abacate, a manga, enfim, entre outros produtos que o nosso setor privado e o MAPA entenderem como oportunos. Então, acho que era isso que eu tenho para falar sobre a sua primeira pergunta, Igor. Emendando outra pergunta para você, também, ainda falando sobre essa questão das aberturas de mercado e todas essas possibilidades de exportação que você mencionou, que abrir, né, o mercado é uma coisa, já é um importante passo aí para a relação comercial bilateral, mas acessar o mercado é outra coisa, né? E eu queria entender com você como que você avalia o mercado egípcio quando a gente fala de requisitos sanitários e fitossanitários. É um mercado exigente, é um mercado que os requisitos são difíceis de serem superados. Como que você enxerga aí a atuação das autoridades, né, egípcias, questões sobre rotulagem, enfim, um panorama geral desses requisitos para a gente orientar melhor o exportador brasileiro? Perfeito, Igor. Muito boa a pergunta. Então, em relação aos produtos de origem animal, eu particularmente não vejo que as questões sanitárias elas se constituam em entraves ou barreiras técnicas, tá? Tendo em vista a nossa atual situação sanitária aí dos nossos rebanhos do Brasil. Então, o Egito, por ele ser um país signatário da OMC, eles acaba seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal. Então, a atual nossa situação sanitária permite a exportação de vários produtos de origem animal aqui para o Egito, sem nenhum tipo de requisito específico adicional. Quanto à certificação fitossanitária, a gente tem aqui no Egito a autoridade competente, que é a CAPQ, né, a Administração Central de Quarentena Vegetal, que também se baseia nas recomendações da IPPC, né, que é a Convenção Internacional de Proteção Vegetal, que, junto com a Organização Mundial de Saúde Animal e junto com o Códex Alimentários, elas compõem aquelas três irmãs da OMC. Então, a CAPQ aqui do Egito, a Autoridade Fitossanitária, ela acaba se baseando nas recomendações aí, então, da IPPC para definir os requisitos fitossanitários e os parâmetros
tanto para exportação, né, dos produtos egípcios para os outros países do mundo, quanto para importação de países diversos do mundo aqui para o seu país, né? Então, dessa forma aí, os países que desejam exportar produtos vegetais para o Egito, eles têm uma previsibilidade técnica necessária, né, para a realização das análises de risco de pragas quando necessárias, dos produtos de origem vegetal estrangeiros, né, que queiram ser exportados aqui para o Egito. Então, no caso lá do Brasil, a autoridade homóloga, a CAPQ, é o DSV, né, que é o Departamento de Sanidade Vegetal do MAPA. Outro aspecto que eu queria comentar, por exemplo, a certificação halal. A certificação halal, sim, ela é um requisito específico, não só do Egito, mas de todo e qualquer país que tem a religião islâmica como majoritária, né? Então, em relação aos produtos de origem animal, principalmente as carnes, é condição sine qua non que haja uma entidade credenciada pelo governo do Egito para esse fim, para o fim da certificação halal. Então, o MAPA, ele, no caso, vai se encarregar da certificação sanitária, porém, determinados produtos de origem animal, como a carne bovina, a carne, não a suína, mas a carne de aves, só vai poder ser exportado e internalizado aqui no Egito se tiver acompanhado de um certificado halal, né? Em relação ao leite e produtos lácteos, ainda no ano de 2021, a autoridade competente egípcia aqui, que é a GOVS, né, que é a General Organization for Veterinary Services, que é aí uma espécie de mistura entre o DIPOA e o DSA, né, Saúde Pública e Saúde Animal. Então, em 2021, eles anunciaram que as importações de produtos lácteos, elas deveriam, né, a partir daquele momento, vir acompanhadas de um certificado halal. Contudo, devido, né, à ausência de uma definição clara e factível por parte das autoridades egípcias, o prazo para a entrada em vigor dessa exigência ele vem sendo recorrentemente postergado. E isso, em grande parte, por conta das inúmeras reclamações que vários países exportadores de produtos lácteos aqui para o Egito têm feito na OMC, né, através de preocupação comercial específica. Então, em relação a essa exigência aí de apresentar um certificado halal para produto lácteo, atualmente aí a autoridade egípcia postergou novamente esse prazo para entrada em vigor a partir do dia 31 de dezembro desse ano, certo? No ano de 2017, então, em relação à NFSA, né, que é a Autoridade Nacional de Segurança Alimentar aqui do Egito, no ano de 2017 o governo do Egito decidiu criar esse órgão, essa agência, visando organizar e coordenar as políticas públicas aqui do Egito voltada para a segurança alimentar da sua população. Então, o que é basicamente a NFSA? A NFSA é responsável por definir parâmetros de limites máximos de resíduos e contaminantes dos alimentos, padrões, critérios microbiológicos, sobre a proibição ou autorização do uso de aditivos alimentares e os seus níveis, responsável pela fiscalização dos alimentos que são tanto exportados quanto importados, também de competência deles registrar os estabelecimentos produtores de alimentos, entre outras atribuições. Então, é como se a NFSA fosse uma espécie de Anvisa, junto com algumas atribuições que hoje o MAPA é encarregado de fazer no Brasil. Então, sendo o Egito um país signatário da OMC, né, a NFSA, ela acaba observando as recomendações do Códex Alimentários, para definir os parâmetros de segurança e critérios de segurança alimentar, higiene e a qualidade dos produtos alimentícios consumidos aqui pela população egípcia. Eu acho que é digno de comentar que após a criação da NEFSA, o Egito ele conseguiu acessar mais mercados para a exportação dos seus produtos, o que acabou contribuindo para a entrada, né, de divisas, mas principalmente dólares aqui no país, diminuindo assim o peso do déficit na balança comercial egípcia. Já visto, vocês sabem, a condição de importador líquido de alimentos do Egito, né? Então, a NFSA, em conjunto com a EOS, que é a Organização Egípcia de Normalização e Qualidade, que é uma espécie de Inmetro aqui do Egito, né? Eles definem os padrões de qualidade e conformidade dos produtos comercializados no Egito, assim como também realizam estudos e formulação de padrões técnicos e diversos tipos de certificações.
Bom, Igor, em relação à rotulagem, eu diria que tem uma legislação específica aqui no Egito que regula esse tema. Obviamente, os rótulos eles têm que vir impressos no idioma árabe ou, no caso de produtos importados, tem que ser feita a tradução, né, dessas informações. E eu saliento só que as autoridades egípcias elas acabam aplicando as recomendações do Códex Alimentar em relação à rotulagem. Portanto, já existe uma certa familiaridade do nosso setor produtivo com os requisitos de rotulagem, uma vez que a legislação brasileira também é baseada nas diretrizes e recomendações do Códex. Então, em linhas gerais, Igor, eu creio que eram esses os meus comentários aqui sobre essa tua pergunta. Bom entender, né, essas facilidades da entrada do produto brasileiro, né, e que as exigências elas não são tão complexas assim de serem superadas. E aproveitando a sua deixa, falando sobre requisitos e exigências e também sobre a certificação halal, e passando agora a palavra para o Antônio, embora, né, Antônio, os produtos que a gente contemplou do estudo não necessitem, né, de estar acompanhados por um certificado halal, você poderia comentar um pouco sobre a importância do certificado halal, não só para o Egito, mas também outros países da região, né, do Oriente Médio, e como que a Apex atua para orientar as empresas nesse processo de emissão do certificado halal, é, é, e, e, e como que o escritório, né, auxilia as empresas nesse sentido. Obrigado pela participação. Olá, Igor. Primeiramente eu queria agradecer aí, parabenizar pelo estudo, né, e agradecer o convite para participar, né, você, o Pedro, parabéns aí a Mila também, e saudar a todos, Rafael, grande parceiro nosso aqui também, a Lucas e todo mundo que está assistindo a gente, né. É, Ótima pergunta, a gente sempre precisa falar de halal, porque o tema halal é um tema por vezes muito controverso e pelo desconhecimento das empresas brasileiras, né? Então, muita gente toma a certificação halal como uma barreira ou algo impeditivo, quando na verdade a gente deveria olhar por outro lado, né? Como uma grande oportunidade, já que o Brasil é tão bem posicionado aí no fornecimento de produtos certificados halal, né? Então, eu acho que, primeiramente, eu acho que cabe, e aqui complementando, obviamente, a colocação muito pertinente do Rafael aí, né? Mas o que seria halal, né? Então, halal a gente pode entender como halal tudo que é próprio para o uso, para o consumo muçulmano. Tudo aquilo que garantidamente não vai contra nenhum dos preceitos da religião do Islã, né? Então, nós temos produtos que são halal por natureza. Então, uma imensidão de produtos que não precisam de certificação halal. Então, muitas vezes, o produtor, o exportador brasileiro não tem isso em mente, né? E pensa, poxa vida, eu não tenho halal. Ele acaba não buscando se informar mais sobre esse mercado e deixa de aproveitar essas oportunidades aí de um mercado tão tão interessante quanto é o Egito, uma população grande, um mercado que precisa realmente importar. Então, assim, produtos de origem vegetal, como os produtos contemplados no estudo, os produtos foco desse estudo, eles não precisam de certificação halal. Existe uma série de produtos que não precisam. Via de regra, produtos de origem vegetal não precisam e alguns outros produtos, pescados, via de regra, não precisa também. É, Nós temos uma outra parte, uma outra parcela de produtos que são haram por natureza. São produtos que nunca vão ser halal, são produtos que são pecado para o muçulmano, né? Então, como o álcool, como carne suína, por exemplo. E nós temos uma faixa intermediária de produtos que se tornam halal a partir da certificação e da produção feita de acordo, auditada, então, temos aí o maior exemplo clássico da proteína animal mesmo. Não todas as carnes, né, mas bovino, frango, por exemplo, é, são produtos que, se o abate for feito de acordo e toda a produção, ele se torna halal, tá?
Existem produtos que não são óbvios, que às vezes precisam de halal. Eu vou dar um exemplo aqui, muito interessante, até que a gente vê acontecer aqui em Dubai. É, o suco de uva, por exemplo, é um suco que, pela fermentação da uva, ele pode, no final das contas, ter um resíduo alcoólico que pode ou não ultrapassar o limite estabelecido pelo país. Então, é um produto que as autoridades podem, em alguns casos, solicitar ou um certificado halal ou uma documentação extra para garantir que o produto está apto para o consumo da população muçulmana, né? São produtos que não são óbvios, né? E não apenas alimentos e bebidas, né? Nós temos o próprio estudo, quem não teve a oportunidade de ler ainda, leia, está ótimo. Mas o próprio estudo menciona a questão de vestuário, por exemplo, né? Que pode ser certificado halal. Então, nós temos produtos de origem animal, predominantemente necessitam de halal, carnes, nós temos a questão do leite aí que o Rafael mencionou, produtos que têm produtos ou derivados de origem animal como ingredientes também precisam, e existe também a possibilidade de termos outros produtos certificados, né? Eu não vou entrar aqui na questão de agregação de valor, porque eu acho que é muito relativo, né? Mas existem nichos, existem importadores que solicitam halal especificamente para produtos, para os quais a gente não tem uma obrigatoriedade, né? Existe uma vertente de também parcela do mercado que entende que essa certificação ela é uma certificação a mais de garantia de qualidade, uma avaliação sobre o seu produto, levando em consideração o mercado de interesse, seja Egito, seja qualquer outro país árabe, ou qualquer outro país de cultura muçulmana, melhor dizendo, né? É, então, para entender se faz parte da sua estratégia ter ou não a certificação halal, né? Como eu mencionei, o Brasil se posiciona muito bem enquanto fornecedor de produtos seguros para a população muçulmana. Isso faz da gente um parceiro forte para a região de Oriente Médio, Norte da África e outros países de cultura árabe, né? E a gente vê que é um trabalho muito sério sendo feito no Brasil. Nós temos várias certificadoras, é, mas no caso do Egito, especificamente, nós temos a ICEG, que é a única certificadora que é habilitada já há alguns poucos anos aí, mas obviamente ela usa a estrutura das demais em parceria. E nós temos aí a Câmara Árabe também, que acaba agindo como um agregador, um catalisador para a divulgação e para a certificação halal no Brasil, né? Então, a Câmara é parceira nossa também, ela pode guiar também as empresas. Quando as empresas nos procuram, a gente orienta. Mas eu queria dizer a respeito do projeto específico que a gente tem, né? Hoje, em parceria com a Câmara Árabe, desde meados de 2022, que é o Halal do Brasil. Então, é um projeto muito interessante, ele busca capacitar as empresas, então, gerar esse entendimento. Peço desculpa pelo barulho do trovão aqui, está um temporal aqui em Dubai. É, mas, mas, enfim, o projeto Halal do Brasil, ele busca capacitar as empresas e gerar, inclusive, a oportunidade da empresa se certificar, subsidiada através do projeto Halal do Brasil, que é a Apex Brasil em parceria com a Câmara Árabe. E, e fazendo parte do escopo do projeto aí, é a promoção comercial em si, inclusive com participação em feiras, e nós temos a participação na Food Africa, é um projeto muito interessante. Então, as empresas que tiverem interesse, elas podem buscar maiores informações inclusive, entrar em contato através do site halaldobrasil.com.br. Eu chamo a atenção para uma mensagem logo no início do webinar aqui, da Fernanda Dantas, que é a nossa gerente do projeto, lá na Câmara Árabe. Ela deixou também uma mensagem inicial aqui, se colocando à disposição e deixando contato, tá? Então, basicamente, nós temos vários caminhos aí, podem entrar em contato com a gente ajuda na orientação também, Câmara Árabe, através do projeto, ou diretamente com a certificadora, se for o caso, tá?
para reforçar o que você falou, a Fernanda Dantas está aqui com a gente hoje novamente no evento. Obrigada, Fernanda, nossa parceira. Ela esteve também no webinar da Malásia, né, divulgando também essa participação na feira Food Africa. Então, para os interessados, ela até fez a gentileza aqui já de colocar os links, inclusive o e-mail dela. Obrigada, Fernanda. A gente se vê no próximo webinar, né? Está sempre aqui com a gente. Vai lá, Igor. Obrigado, Antônio, aí pelo esclarecimento em relação à importância, né, da certificação halal, como indicando, né, o produto brasileiro como um alimento seguro, né, para as exportações, não só para o Egito, mas também para outros países da região. E a gente falou agora muito, né, até agora de exportação e de inserção do produto brasileiro no mercado egípcio. E passando a palavra para o Rafael, Rafael, você poderia comentar, além da questão da exportação, né, brasileira para o Egito, como que você avalia, né, o cenário de internacionalização de empresas no Egito? É um país que trabalha com benefícios para a inserção de outras empresas, por exemplo, em zonas econômicas especiais, ou é um país mais fechado? Como que você enxerga essa atuação, ou poderia enxergar essa atuação de empresas brasileiras no Egito? Igor, mais uma pergunta muito pertinente. De fato, o Egito ele tem uma política agressiva de atração de investimentos, né? Não poderia deixar de ser. É um país que depende muito de importações, mas isso também consome muito do capital, muito né, do dinheiro, do tesouro do país, né? Então, eles de alguma forma ou de outra, eles precisam atrair investimentos para poder captar moeda forte e assim, movimentar a sua economia, né? Então, eu responderia da seguinte forma: o Egito, então, na condição de maior mercado do mundo árabe, né, como você já comentou aí antes, acho que foi o Pedro, uma das 3 maiores economias, acho que é a terceira maior economia do continente africano, e o maior parceiro comercial quando a gente fala no comércio total, não só do agronegócio. Falando do agronegócio, o Egito até o ano passado era o nosso maior importador, mas em 2023 foi passado pela Argélia, mas eu acho que isso foi um acidente de percurso, porque o Egito ele diminuiu assim consideravelmente as suas importações, né, por conta aí da situação econômica que vive, né, vive pegando assim empréstimos junto ao FMI, tentando dar um fôlego maior para a sua economia. Então, é evidente que a atração de investimentos aqui no Egito ela é muito mais forte do que o Egito investir no exterior. Então, dessa forma, o Egito ele acaba apresentando um conjunto aí relevante de oportunidades para a internacionalização das nossas empresas aqui, né? Então, a gente pode falar da localização geográfica privilegiada e estratégica do Egito. Está no meio de 3 continentes, Ásia, Europa e África, né? Muito próximo aí a mercados muito, muito robustos, né? E sem contar os vários acordos comerciais de livre comércio que o Egito tem celebrado com muitos países e blocos econômicos. Então, só por conta disso, a gente já pode vislumbrar muitas possibilidades e potencialidades para que eles recebam investimentos estrangeiros diretos aqui no país. Então, no campo alimentar, por exemplo, desde o início dos meus trabalhos aqui, eu tenho percebido, né, a oportunidade para que empresas brasileiras elas possam exportar matérias-primas com preços competitivos aqui para o Egito. E quando eu falo isso, é por conta do acordo de livre comércio Mercosul-Egito, que ele privilegia muito mais né, as condições de tarifárias para as matérias-primas do que para os produtos, né, já prontos para o consumo. Então, seria como se o Brasil aproveitasse uma tarifa zero para exportar matérias-primas aqui para o Egito e
o Egito ganharia, porque o Brasil as empresas brasileiras estariam investindo aqui no Egito, né, montando empresas e tal, e contratando mão de obra e captando, na verdade, enviando, né, recursos, divisas, moeda forte para o Egito. E então enviar matéria-prima aqui para o Egito, processá-las, beneficiá-las e aí exportar produtos alimentícios de um maior valor agregado para outros países dos quais o Egito possui acordos comerciais, em valores ainda competitivos. Eu costumo dizer que seria como se fosse um túnel de tarifa zero. Então, o Brasil se aproveitaria para aquelas matérias-primas que hoje a tarifa é zero, ou que em pouco tempo vá zerar, por conta ali do calendário tarifário, né? Então, acho que o Pedro comentou agora há pouco, a categoria C, agora em setembro de 2024, ela vai zerar. Salvo engano, acho que a banana é categoria C, então, agora em setembro de 2024, a banana vai passar a ter tarifa zero para exportar para o Egito. E aí vai ficar faltando só a cesta da categoria D, na qual em setembro de 2026 você vai ter as tarifas de importação zeradas. Então, até 2026 aí a gente tem ainda esse horizonte pela frente, mas a maior parte dos produtos, das matérias-primas, já são tarifa zero. Então, como eu disse, seria possível. Bom, eu não sou o dono do cofre, né? Isso aí compete às empresas, mas na minha visão, aqui na minha ideia, como agida agrícola, vendo o comportamento aqui da economia, e conversando até com alguns investidores aí que tem aqui que eu pude contactar aqui no Egito, eu vi que há essa possibilidade. Vamos dar um exemplo: o Brasil exportar farinha de carne e osso, o Brasil exportar óleo de aves, o Brasil exportar subprodutos de origem animal aqui para o Egito. Utilizar uma empresa aqui no Egito, uma empresa brasileira aqui, fazer o processamento, produzir o pet food acabado e, de repente, exportar esse produto para países aqui da União Africana, ou aqui do Oriente Médio, enfim, quiçá da União Europeia, mas só essa ideia. Então, há essa possibilidade. E então eu vislumbrei esse túnel de tarifa zero, porque essa matéria-prima seria exportada ao Egito com tarifa zero e essa empresa que estivesse sediada aqui poderia beneficiar e exportar esse produto acabado com maior valor agregado para outros países aí com os quais o Egito tem acordo de livre comércio. E é aquela situação de ganha-ganha. Ganha o Brasil, ganha a empresa brasileira e ganha, obviamente, o Egito por movimentar a sua economia, por captar a divisa, a moeda forte e aumentar a utilização de sua mão de obra, né? Então, a organizada indústria de varejo alimentar do Egito, ela está se expandindo rapidamente e ela tem potencial para ser uma das maiores aqui da região em valor. Então, eu poderia citar aí que, nesse aspecto, a autoridade de competência egípcia, que se chama GAF, né, Autoridade Geral para Investimentos e Zonas Livres, ela atua muito fortemente para atrair investimentos estrangeiros. E ela faz isso destacando, né, as empresas interessadas, os investidores, as vantagens e elementos de competitividade que estão aí disponíveis para os investidores. Então, o Igor, você citou aí as zonas econômicas especiais, há uma série delas aqui no Egito, e eu poderia citar aí o Canal de Suez, onde o governo egípcio ele concede, né, vários benefícios fiscais, facilidades logísticas, custos baixos com mão de obra, entre outros diversos fatores aí atraidores de investimento estrangeiro. Então, assim, nos encontros de adidos agrícolas com o nosso setor privado, eu tenho conversado com algumas associações, né, com algumas empresas aí para tentar estimulá-los, para tentar ver se de alguma maneira eles se encorajam, né, e aproveitam, né, essa oportunidade que está aí, que o Egito é o único país com o qual o Brasil tem acordo de livre comércio aqui na África. Então, sim, acho que valeria a pena um exercício aí de inteligência de mercado, das empresas, das associações brasileiras nesse aspecto.
Rafael, a sua fala, ela demonstra, né, a importância da exportação, mas que também ter um outro olhar, né, pensar outras possibilidades, pensar fora da caixa, também pode ser um caminho certeiro, né? E você comentou bastante sobre o acordo, né, Mercosul-Egito. O Brasil vem aí nos últimos anos efetuando vários esforços, né, para fechar negociações comerciais, né, que ainda estão em andamento, né? A gente vê aí muito fechar acordo com a União Europeia, com o EFTA, negociações com o Canadá, Coreia do Sul, mas a gente já tem um acordo, por exemplo, com o Egito, né? É um dos dois acordos que a gente tem no continente africano, né? A gente também tem acordo com a SACU, né, que é a União Aduaneira da África Austral, principalmente representada pela África do Sul, mas é o único acordo de livre comércio, o único acordo de livre comércio na África é com o Egito, e a gente bateu bastante nessa tecla no estudo, né, que é um dos pontos centrais da importância desse acordo, e que, se eu não me engano, é o único acordo do Brasil atualmente que está em processo de desgravação, né? Em 2026, a gente vai ter aí todo o processo de liberalização finalizado. Então, olhar para esse ponto do acordo é super importante para a competitividade tarifária, né, do produto brasileiro ao acessar ao mercado. E eu tenho aqui agora uma última pergunta, prometo, né, que eu já abusei demais do tempo de todo mundo, e a pergunta já que não acaba mais, mas a gente podia ficar aqui horas e horas, né, ainda falando sobre as possibilidades de exportação para o Egito. Uma pergunta para o Antônio. Você comentou sobre o projeto, né, de Halal, né, que a Apex tem em parceria com a Câmara Árabe. Mas além desse projeto, Antônio, você poderia falar sobre outros serviços que a Apex e o EA, né, o escritório, oferecem para tentar orientar o exportador brasileiro? Ótimo, com prazer, Igor. Bom, nosso escritório aqui, a gente trabalha nas três vertentes aí, que são os pilares da agência, né, que são a promoção de exportação, internacionalização e atração de investimentos. E a gente tem um portfólio bem variado de serviços, né? Então, a gente oferece orientação para exportação, com foco nesses mercados aqui, os mercados da nossa atuação, e orientação específica para internacionalização também, e aí complementando novamente a fala do Rafael, existem muitas oportunidades para internacionalização na região. Quando eu digo região, estou falando aqui a região de atuação do nosso escritório, apesar do escritório estar presente em Dubai, é todo o Oriente Médio e Norte da África, tá? Então são inúmeras aí as oportunidades de internacionalização, seja pela posição geográfica, seja pelos acordos de livre comércio, seja pelo aparato logístico, existem várias oportunidades. Quando eu digo orientação de exportação, parece algo formal assim, mas muitas vezes a gente soluciona questões ou consegue dar alguns subsídios para as empresas de questões muito pontuais. Às vezes as empresas estão com alguma dúvida sobre esse mercado aqui, gostariam de conversar com alguém aqui. Nós somos os olhos de vocês aqui, né? A grande maioria dos serviços que a gente oferece aqui ou não são cobrados ou tem uma contrapartida muito pequena. Realmente a Apex é uma ferramenta que as empresas deveriam utilizar mais, né? Nós temos aqui também, apoiamos empresas com compartilhamento de informações no sentido de acesso ao mercado, construímos e apoiamos missões, missões comerciais, missões prospectivas, missões para desenvolvimento de negócios, a depender, obviamente, aí da maturidade das empresas, a gente define um foco. É, Também apoiamos na prospecção de parceiros comerciais de potencial. E a gente é muito acessado para esse tipo de serviço. Poxa, Antônio, eu já sei exportar, eu gostaria de entrar nesse mercado, eu tenho tudo aqui, eu gostaria de buscar compradores. A gente tem como também ajudar nessa prospecção, tá?
Até a construção de agendas. A gente sabe que é necessário, obviamente, vir para o mercado para poder entender 100% o que acontece aqui, visitar as empresas, você ter a reunião com um decision maker. Então, muitas vezes, é uma região que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de ter um cold call, a empresa simplesmente ligar e não consegue acessar a empresa, a pessoa responsável na empresa. Então, a gente também ajuda nessa construção. Nós temos, inclusive, um serviço muito interessante aqui chamado Matchmaking on Demand, carinhosamente MOD, né? Onde a gente usa uma consultoria terceira para fazer agendamentos de reuniões para as empresas participantes. É um serviço muito interessante. Enfim, dentre outros, né? Eu percebo que muitas vezes as empresas brasileiras têm um certo receio de entrar em contato com a gente ou não conseguem visualizar o tanto que a gente pode ajudar. Mas a gente está aqui à disposição. Entre em contato. Vocês que têm interesse nesse mercado, estabeleçam contato com a gente, inclusive porque ações que a gente possa vir a desenvolver daqui em adiante, a gente também possa ter vocês em mente para envolvê-los ou checar interesse, né? Eu vou citar um projeto que a gente tem aqui que eu acho que em termos de utilidade, é um dos maiores que a gente tem. É um projeto onde a gente oferece desde o registro dos produtos em determinado mercado e subsídio para 6 meses de armazenagem, inserção numa plataforma de e-commerce B2B, e toda a logística interna aqui, ou seja, é um soft landing aqui que a gente oferece para as empresas e cada vez mais a gente vem criando novas oportunidades e novos serviços, tá? Então a gente está arrumando aí para termos logo mais serviços em termos de logística e possivelmente o retorno de incubação no nosso escritório aqui, que até então, até poucos anos atrás a gente tinha e, enfim, nós temos aqui uma série de projetos e a gente vai se renovando ano a ano aí, conforme a disponibilidade dos recursos e também o interesse das empresas. Obrigado, Antônio. Deu Ajudar. uma travadinha nele aí. Mas acho que O atendimento do Antônio já Ah, foi até referência aqui no nosso chat. O Juliano, desculpa, Juliano, eu vou errar a pronúncia do seu sobrenome. Jalageas, talvez. Ele já da Soler Agronegócios. Ele colocou aqui que já fez contato com a Apex via Antônio e agradece o atendimento do tá. Antônio. Então, sigam o exemplo do Antônio, né? Antônio, se você puder colocar o seu contato aqui no chat para o Eles pessoal, né, um papo se aqui precisar fazer que contato aí contigo. e a gente observa, né, que ferramentas não faltam, né? A atuação dos nossos escritórios, a gente sempre fala que em Brasília, na ponta, né, entender o mercado de perto, entender a realidade local, não tem preço, né? E é algo que a gente daqui não tem o mesmo entendimento, ainda mais em parceria com a embaixada e com a Didância. Então, realmente esse trabalho, como foi elogiado aí no chat, é super importante. Terminei. É isso Ufa. aí. Eu queria agradecer mais uma vez o Antônio e o Rafael. Rafael, se puder ficar aí mais um pouquinho, tem uma pergunta endereçada para ti aqui, que acho que você vai conseguir ajudar nosso colega aqui. Eu vou passar, antes eu ia fazer as perguntas no final, mas são só duas, então eu vou passar diretamente para uma das perguntas que foi feita aqui logo no começo, do Ricardo Melo. E vou passar para o Piá, que é nosso especialista aqui nessa parte de comércio, que é o seguinte: exporto sementes de milho e soja. O Egito tem tradição nessas culturas? A gente exporta bastante milho e soja, né, para o mercado egípcio. Milho, inclusive, foi o segundo produto mais exportado em 2023, atrás de açúcar.
E no primeiro trimestre de 24, também o segundo produto atrás de minério de ferro. A gente exportou mais de 400 milhões ano passado, e no primeiro trimestre as exportações já alcançaram 163 milhões, com um crescimento em relação ao primeiro semestre do ano passado. O Egito não produz, não tem tradição da produção de milho e de soja. A agricultura egípcia tem um problema muito sério, que é a disponibilidade de terras aráveis. A população se concentra ali às margens do Nilo e é ali onde onde se concentra a produção. Durante a missão, a gente visitou grandes fazendas de produção de frutas, que são o destaque e referência ali, de altíssima qualidade voltadas para a exportação. Então, tâmaras, uvas, tem diversas frutas que são produzidas, cítricos também, né? Mas, então, não tem uma tradição, uma produção muito forte de milho e de soja, eles importam, inclusive o Brasil exporta. Soja também a gente exporta para lá, mas em menor quantidade, até porque boa parte da nossa produção de soja ela é voltada para a ração animal e o Egito não tem estoques muito grandes de, de rebanho bovino, enfim, que é usado, né, como ração a soja e outros grãos. Então, diria que a gente tem mais oportunidades para o produto final, né, para milho e para soja, do que para sementes propriamente. Também deixo aqui e peço para que a Mila reposte, né, no chat o link do perfil Egito. A gente tem uma série de estudos bem curtinhos, né, bem diretos, com o panorama comercial de oportunidades para cada um dos países, e a gente tem o perfil Egito, então também vai suprir, acredito que, boa parte das dúvidas e gerar um entendimento inicial sobre esse mercado. Isso, ele foi lançado em outubro de 2023, mas está bem atualizado, né, em termos de dados. Sim. E tem a parte de comércio, balança comercial, acesso, falando aqui, inclusive, sobre essas questões do acordo, né, Mercosul, Egito, e também a parte de investimentos, né, como o Rafael mencionou, essa questão de investimentos tanto do Brasil no Egito quanto do Egito no Brasil. Então, confiram, já coloquei o link aqui no site para vocês, é mais um estudo, mais informações aí para vocês. Aqui tem uma outra pergunta também que foi enviada. Agora o pessoal animou aqui com as perguntas. Eu acho bom quando mandam perguntas. Nós temos uma pergunta da Margit. Agora eu acho que eu falei não, direitinho. E é Margit Knorr o nome dela. Olha que bacana. Ela pergunta o seguinte: Rafael, eu vou endereçar essa para ti, por favor. É o seguinte: o Brasil é um grande produtor de diversos tipos de mel e mel puro e precisará ter as certificações necessárias. Mas o Egito tem a cultura de consumi-los para que possamos nos preparar para entrar nesse mercado? Né? E açúcar, que a gente vê que eles importam muito da gente. E o mel? Então, Mila, Margit, é o seguinte, como eu disse para vocês, o mel e produtos apícolas é um dos poucos produtos de origem animal nos quais a gente ainda não tem o acordo sanitário, né? Obviamente que isso seria o primeiro importante passo a ser dado, estabelecer o acordo sanitário, para que aí a gente abra a porteira e, enfim, consiga evoluir no comércio. Olha, ainda não tive a oportunidade de elaborar esse estudo, né, de comércio, de preferências, quem são os fornecedores, qual o consumo do mel e dos produtos apícolas aqui no Egito, mas andando pelos mercados do Cairo aí, a gente consegue ver uma boa oferta de mel de alguns tipos de floradas aí, tá? Florada silvestre, outros tipos de mel. Então, assim, tive uma curiosidade de ver, o Egito não é um grande importador de mel, tá? Então, a exemplo do ovo e ovoprodutos, pode ser que o mercado produtor no Egito seja suficiente, digamos assim, e com uma tendência de gerar excedente exportável, mas é algo que a gente precisa ainda
né, estudar aqui e apresentar esse estudo aí para o mapa e para o nosso setor privado. Então, como eu disse lá na primeira resposta da minha pergunta, tanto o mel e produtos apícolas, quanto o ovo e ovo-produtos, a gente ainda precisa estudar o mercado egípcio nas suas diversas nuances aí, e então apresentar esse estudo para o setor privado, em conjunto com o mapa, decidirem se a gente avança nas negociações ou não. A minha opinião é que o fato de a gente iniciar uma negociação para ter um acordo sanitário firmado, isso aí a gente pode fazer independentemente de se nesse momento não há uma demanda ou se não tem o interesse de alguma empresa brasileira em exportar mel. A gente pode trabalhar isso de uma forma né, de se antever ao cenário, de uma forma para se anteceder, né, a situação. É muito melhor a gente já ter o acordo sanitário firmado e aí quando aparecer a oportunidade ele já está lá negociado. A gente não vai precisar esperar isso daí. Então eu acredito que a gente pode trabalhar dessa forma em paralelo, tá? Beleza, obrigada, Rafael. Eu vou aproveitar e compartilhar aqui também mais um link, Marguerite, e para todos que estão aqui, que é do Mapa de Oportunidades, que é um painel de inteligência que nós temos aqui, que disponibilizamos de forma gratuita, onde vocês também podem consultar os dados de importação do Egito de mel, né? Se de fato existe, quanto que é, de onde que vem, tá? O mapa traz todas essas informações aí para ti também. Acho que é um começo, né? Talvez ter uma sinalização do mercado de mel no Egito, né? Eu vou fazer uma última pergunta aqui. Adriano, nós vimos a tua pergunta no Q&A, nós vamos endereçar ela para o Adriano, depois ele responde, ou para o Antônio, e depois ele responde para ti, tá? Mas tá aqui a sua pergunta, nós não vamos perdê-la. E aí a gente tem aqui uma última pergunta do Everaldo, que ele tem uma trade importadora e exportadora, está fechando uma parceria com produtores de banana de São Paulo. Como posso evoluir com a Apex para oferecer as bananas para o mercado do Egito? Antônio, você pode nos ajudar nessa pergunta, por favor? Olá, a respeito das bananas, né? Eu entendo que, no caso, se a questão, vamos dizer aqui, se a questão for comercial, de buscar compradores, nós podemos fazer dar esse apoio. Agora, com relação a começar a exportar, caso você ainda não tenha feito uma primeira exportação, aí eu sugeriria o Ó, alô, Antônio? Oi, sim. Voltou. O Everaldo confirmou, sim, é buscar compradores. Ah, sim, sim, tá certo. Não, esse é um serviço que a gente oferece. É só entrar em contato com a gente pelo e-mail que eu deixei aqui e a gente apoia nesse sentido, tá? Esse é um serviço que faz parte do nosso portfólio. E quem, como o Antônio falou, que faz o encontro do vendedor com o comprador, né? Então, o Antônio pode te ajudar aí, tá bom? Bom, agora a gente vai encerrar, até para não tomar mais o tempo de vocês, a gente já se estendeu um pouquinho aqui, mas antes da gente encerrar, Fernanda, vamos deixar novamente com o Antônio, eles estão pedindo, Antônio, para você colocar novamente seu contato aqui no chat, eu acho que na barra de chat das conversas aqui ficou perdido lá no meio. E antes da gente encerrar, a gente vai trazer mais um parceiro aqui, além da Fernanda da Câmara Árabe, tem um parceiro aqui com a gente que vai trazer uma oportunidade bem bacana para quem já quer dar esse primeiro passo, ou quem já exporta, ampliar ainda mais seus negócios, que é o Lucas Franceschini. Ele é coordenador de promoção comercial do CCX, e o CCX é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais, Importadoras e Exportadoras, e é parceiro da Apex Brasil desde 2012 com o projeto Brazilian Suppliers, né? O CCX vai promover agora em junho uma missão comercial ao Egito, e a gente traz o Lucas aqui, Lucas, para você contar um pouquinho mais
dessa missão e como é que os nossos amigos que estão aqui participando podem entrar aí nessa missão com vocês, por favor. Oi, Mila, bom dia. Primeiramente, agradecer aí o pessoal, os colegas da Apex pela oportunidade, o Igor, a Mila. Saudar os demais colegas, o Adildo Agrícola, o Rafael. Peço também que estenda aí minhas saudações ao embaixador e ao ministro. Espero vê-los pessoalmente na nossa missão que vai acontecer agora em junho. E é justamente essa oportunidade que eu venho trazer para os empresários presentes. Nós iremos fazer uma missão comercial para o Egito aí de 23 a 26 de junho. Ah, Aproveitando aí a pergunta do Everaldo, é uma oportunidade de se encontrar com compradores do Egito e de demais países aí da região, onde nós iremos trazê-los, né? Iremos trazer compradores da Argélia, do próprio Egito, Marrocos, Mauritânia e Tunísia. Para quem nunca participou de uma missão comercial, basicamente ela funciona da seguinte forma: nós contratamos um matchmaking local, aonde ele vai em busca dos compradores de acordo com o seu perfil. Então, acredito que a Camila já tenha disponibilizado aí o link para inscrição, né, para quem esteja interessado na missão. De acordo com esse seu perfil, nós enviamos para o nosso matchmaking local e ele vai em busca do comprador de acordo com esse seu perfil. É montado uma agenda, né, de negócios, ou seja, você já sai daqui do Brasil com essa sua agenda formatada, com um horário e número de reuniões que você vai ter durante essa sua estadia lá no Egito. Então, nós colocamos aí alguns números que apenas corroboram com o pessoal da inteligência e acabou também de apresentar. A gente destaca aí a Mauritânia, que é um país que vai ter um crescimento aí previsto para 2024 de 6,7%, né? Está um pouco fora da curva aí dos demais países da região. Nós iremos trazer compradores, né, da Mauritânia para o Egito. Então, a nossa agenda ela começa no dia 23/6, onde nós teremos um pequeno seminário com apresentação do mercado do Egito e dos demais países aí da região, e no período da manhã e no período da tarde a gente já começa com rodada de negócios com os importadores do Egito. Dando continuidade, no próximo dia a gente tem a rodada de negócios com esses importadores que a gente traz da região. Então, mais uma vez, compradores da Argélia, Marrocos, Mauritânia e Tunísia. Nós estamos prevendo mais ou menos de 12 a 15 compradores, né, desses países, não de cada um deles, né, mas na totalidade. No segundo dia, a gente continua a rodada de negócios com importadores do Egito. E no último dia, a gente deixa livre para as empresas fazerem visitas técnicas em lojas de varejo, supermercados, que o nosso próprio matchmaking indica, mas também acredito que o pessoal aí do Secom vai também nos fornecer algumas informações para que a gente possa disponibilizar para os empresários para que eles possam fazer essas visitas em loco para verificar a prateleira, embalagem, rotulagem, etc. Os principais setores para essa missão serão de alimentos e bebidas, beleza e saúde, incluindo aí produtos para pets, né, cães e gatos, construção e acabamento, decoração e utilidades domésticas, ferramentas, partes e peças, pequenos maquinários também aí estão incluídos, e vestuário e calçados. Bom, nesse próprio informativo tem os meus contatos, que é o lucas@ccx.com.br. O meu telefone é o 11, para quem quiser alguma dúvida direta. É o 11, 3180 3170. E a gente fica à disposição para eventuais dúvidas. Eu vejo aqui que o Alfredo colocou, serão de 12 a 15 compradores para todos os segmentos da rodada. Não, Alfredo, serão 15 compradores no total, de 12 a 15, né? E foi como eu disse.
iremos verificar de quais... normalmente, alimentos e bebidas acaba sendo mais prioritário porque a maioria das empresas são desse segmento. Então, a gente acaba, assim, favorecendo um maior número de compradores de acordo com aquele maior número de setor que tiver sido inscrito. Então, se tiver um número de compradores, por exemplo, de alimentos e bebidas maior, serão desses setores que nós teremos trazer um maior número de compradores. Mas, normalmente, ele acaba sendo 5 compradores de um setor, 3 do outro, não mínimo que 3. Mas, basicamente, funciona dessa forma que eu descrevi. Bom, mais uma vez queria agradecer a todos e fico à disposição para eventuais dúvidas e maiores informações. Obrigada, Lucas. Eu acho que é uma baita oportunidade, né? Indo com o suporte de vocês, já com compradores identificados, né? Enfim, fica aí essa oportunidade. O link de inscrição já está aqui no chat para vocês. Eu só não consegui colocar o e-mail marketing porque o chat não me permite botar a imagem. Mas fica aí o contato também do Lucas, o telefone e o e-mail para vocês tirarem dúvida. Então, acho que é isso. Tem ainda essa última pergunta, como eu falei, do Adriano, mas que a gente responde para você por e-mail, Adriano Xavier. E eu acho que é isso, a gente agradece. Teve um recado também da Caroline, a gente soube que algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar. Parece que o primeiro link que foi enviado hoje do alerta de começa agora foi um link errado do Teams e não do Zoom. Mas, de qualquer forma, todo esse material está gravado, a gente vai disponibilizar ele muito rapidamente no YouTube e disparar o link para todos vocês que estão inscritos, participantes ou não, para vocês terem acesso a esse material aqui. E, como é sempre o nosso intuito, né, meninos, é fornecer informações, dados, análises, para que vocês tenham todas as condições de tomar suas decisões, de elaborar suas estratégias de exportação, incluindo esses mercados todos que a gente traz aqui para vocês, que vocês às vezes nem tinham pensado e colocar aí na pauta de vocês, na estratégia de vocês. Esse é o nosso objetivo aqui e dos próximos webinars que virão por aí. Como eu falei, fiquem ligados que a gente traz muito mais informações e dados e super qualificados para vocês. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos, aos nossos painelistas, Igor, Pedro, Rafael, Antônio, o Lucas também, nosso parceiro. E fica aqui um abraço para vocês, um ótimo final de dia e ótima semana para todos. Muito obrigada.